É possível que as marcas se dissociem dos seus países, no caso as marcas portuguesas de Portugal. Há algumas que fizeram esse caminho, aliás, quase todas as marcas portuguesas que fizeram o seu percurso internacional no passado, portanto, antes deste momento do país, faziam-no declaradamente dissociadas do país, na medida em que até consideravam que o país desvalorizava os seus produtos. Aquilo que eu acredito é que é uma pescaria de rabo na boca, de alguma forma, não é? O país precisa das marcas comerciais para que seja uma marca país mais forte. As marcas comerciais precisarão do país para que possam ser mais fortes, para que o seu selo de origem seja mais forte. É uma relação que se tem vindo a alterar, sempre foi mais forte nos produtos tradicionais, naturalmente, não é? E continuará a ser, ou seja, eu acho que as marcas dos países, as marcas comerciais e as marcas dos países encontram um alinhamento nas suas questões identitárias, ou seja, se eu tiver, exemplo que eu dou muitas vezes, se eu tiver a querer fazer um campo de golfe em Portugal, é uma coisa desassociada com a história, com a cultura, com a geografia. No entanto, Portugal conseguiu se posicionar como o destino de golfe mais importante do mundo, creio eu. Mas é uma coisa que está desassociada, do meu ponto de vista não tem tanto interesse quanto, por exemplo, se nós estivéssemos a desenvolver o turismo equestre baseado no cavalo lusitano, que poderia, com a minha opinião, com bastante mais benefícios que o golfe, porque envolve mais dinheiro que o golfe em termos de potencial turístico, alinhar a história, a cultura, a geografia e a capacidade de transformar a economia. Existe um Portuguese Dream envergonhado. Não nos exemplos que citou, claramente o Engenheiro Belmiro, o Sr. Rui Nabeiro, o Sr. Amorim, o Cristiano Ronaldo, enfim, todos os notáveis portugueses que se têm destacado em uma série de áreas da sua atividade foram sonhadores, foram capazes de ultrapassar, foram capazes de não acreditar que as suas circunstâncias de base determinariam o seu futuro, e revoltaram-se e fizeram de novo e inventaram e fizeram muito mais do que aquilo que seria imaginável que pudessem aspirar. Esses exemplos aos poucos começam a deixar dúvidas nos portugueses, que mantêm um restelo de dúvidas de que se de facto Portugal ou não tem essa capacidade de sonhar. E aos poucos começam a aparecer outros sonhadores. Portanto, se o país tem um sonho, já teve um sonho, já fomos sonhadores de 2/3 do mundo, já mistinizámos língua, cultura, especiarias, pessoas. Acho que sinto que aos poucos os portugueses começam a acreditar que sonhar é alguma coisa que está na nossa base. O Portugal genial é este país maravilhoso que nós tivemos. Aquilo que aconteceu foi que, com a ditadura, fechámos-nos sobre nós próprios. Houve quase uma limpeza daquilo que era o passado. Ensinaram-nos a ser pequeninos. Depois veio a Europa e abrimos-nos as portas a tudo o que era de fora e matámos tudo o que era nosso. Achámos que tudo o que vinha da Europa, essencialmente, era o exemplo daquilo que nós gostaríamos para nós. Mas depois veio a crise. E o que é que a crise fez? Teve benefícios, naturalmente, muito negativos no curto prazo, mas trouxe dois aspectos fundamentais. O primeiro foi porque os outros olharam para nós como uma oportunidade. Disseram, não, afinal de contas, está ali um país extraordinário e é barato. E, portanto, começaram a investir em Portugal e a perceber que, de facto, Portugal tinha coisas maravilhosas. E os portugueses, porque estavam em crise, tiveram que ir aos baús das suas memórias e procurar, então, o que é que eu tenho aqui de valioso e que, afinal, de valioso, e os outros até dizem que é valioso. E então, de facto, esta coisa que eu sempre vi como dizia outro dia numa conferência, que era onde temos um excesso de identidade, nós temos coisas a mais e não nos ligamos.
porque elas não nos não representavam potencial económico. O Canhão, eu lembro-me, muito recente, de uma conversa que tive a propósito da Nazaré, do Canhão da Nazaré, que sempre lá esteve, que até há uns... sempre lá esteve, significava o mar da Nazaré morte, fome, pobreza. Eu lembro-me de falar do potencial das ondas e da Nazaré em particular, do Canhão da Nazaré, e dizerem-me que não, um país de ondas, isso não tem qualquer sentido, muito menos para posicionar o país. Hoje percebemos que os nossos tesouros são a nossa geografia, a nossa história, a nossa cultura, que Portugal é um dos países do mundo que mais passado tem para dar ao seu futuro.